17. João, capítulo 17. A partir do verso 6 e os versos seguintes. João 17, verso 6 a seguir. Diz-nos assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e o deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram no que me enviaste. Eu rogo, pois, por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, que és em mim e eu em ti, que eles também sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste como também amaste a mim. Bondoso Deus, eu te rogo, neste momento, através desta palavra, que tem chegado até os nossos conhecimentos, segundo o que está escrito pela palavra, Pai, escrita, mas a partir de hoje queremos compreendê-la da forma da palavra viva, pois o Senhor é o Deus poderoso que revela a tua palavra àqueles que creem em ti. Portanto, Senhor, digna-se que nesta noite o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria e graça, a fim de compreendermos com profundidade aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações por esta palavra. Em o nome de Jesus te rogamos crendo. Amém. Assentai-vos. Meus irmãos, nós queremos, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, entendermos algumas coisas feitas nesta oração do Senhor Jesus. Esta é a oração conhecida como oração sacerdotal, em que o Senhor Jesus fez pelos seus discípulos e incluiu-nos nesta oração, porque lá na frente ele vai dizer: eu não rogo somente por estes,
mas por aqueles que hão de crer. Aí ele estava falando sobre todos nós, não só para os discípulos, mas para nós, porque o texto vai dizer isto, para aqueles que hão, e nós estamos aí nesse hão de crermos nele. Portanto, esta é uma oração intercessória que o Senhor fez pelos seus discípulos e por todos aqueles que creem na sua mensagem. Então, nós queremos meditar com os irmãos algumas coisas que encontramos nesta oração que manifesta o desejo do Senhor Jesus. Uma das maiores dificuldades das pessoas é saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eles têm dificuldades, porque se entendessem qual é a vontade de Deus, muitos não seriam ou não agiriam da mesma forma que agem. Eles seriam pessoas diferentes. Então, precisamos entender que quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina que oremos de tal modo que nós demos a Deus prioridades nas nossas vidas. Portanto, ele nos instrui a orar: seja feita a tua vontade, assim no céu, como também na terra. Assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus é que prevalece. A vontade de Deus, ela sobrepõe aos nossos interesses. E isso é importante entendermos. E se nós descobrirmos, se nós entendermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, nós compreenderemos o quão grande é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Então, a maioria das pessoas estão vivendo por viver, estão levando uma vida, professando uma religião, porém sem conhecer qual de fato é a vontade de Deus para a sua vida. E nesta oração do Senhor Jesus, quando ele ora por nós, nós vamos descobrir pelo menos 7 vontades, desejos de Cristo manifesto dentro desta oração. A primeira delas nós vamos encontrar no verso 11 do mesmo capítulo. Eu não vou me ater muito à riqueza de detalhes desta oração, mas aos principais dos desejos de Cristo por nós. Capítulo 17, verso 11. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, no nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. O primeiro desejo de Cristo manifesto nesta oração é que ele sentiu uma necessidade grande de pedir ao Pai proteção, guarda, para os que aqui ficaram. Ele mesmo disse: olha, eu estou próximo de partir e de voltar para o meu lugar da onde vim. Eu estou pronto para subir, para estar junto contigo, mas ao subir, eles vão ficar aqui. E ao ficar aqui, eles estarão vulneráveis, eles estarão desprotegidos, eles estarão sem proteção, sem a guarda. Então, eu quero lhe pedir ao Pai, faz essa oração, Pai, quero lhe pedir ao Pai que os guarde em teu nome. O desejo de Cristo manifesto de que nós fôssemos guardados pelo nome de Deus. Jesus nos coloca numa condição de filhos, numa condição de pessoas frágeis e que precisa de cuidado. Isto acontece muitas vezes quando nós vamos viajar ou quando nós vamos fazer algo, sair, se ausentar, a gente pega algumas coisas, chama alguém e diz: eu quero que você cuide aqui para mim enquanto eu vou fazer esta viagem. A gente outorga a alguém a responsabilidade de proteger, guardar aquele local. Então, isto é o que Deus está fazendo conosco. É um desejo de Jesus. E toda a oração de Jesus, ela tem da parte de Deus uma resposta. E ela é bem clara.
As Escrituras vão afirmar de todas quantas são as petições feitas em nome de Jesus, tem em Deus uma só resposta. Qual é essa resposta? Sim. Tudo que Jesus pede, ele tem do Pai a garantia de que o Pai vai dizer sim. Por que ele tem essa garantia? Porque Jesus, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, e viveu desta forma. Tudo que ele fazia não era para si, mas para o Pai. Então, tudo que o Pai queria, ele fez segundo a vontade do Pai. Então, Jesus viveu a vontade do Pai. Então, tudo que ele pede ao Pai, o Pai ou faz, ou fazia, ou faz, porque é segundo a vontade do Pai que ele solicita. É por isso que o Senhor Jesus, ao nos instruirmos sobre orações, ele ensinou-nos que todas as orações devem ser feitas em seu nome. Quando nós fazemos a oração em nome de Jesus, nós estamos agora submetendo as nossas vontades às vontades de Jesus. Então, a nossa oração é ouvida. Ouvida por quê? Porque merecemos a resposta? Não, porque a nossa oração tem como base a vontade de Deus para nossas vidas. A grande maioria das pessoas frustram ou se decepcionam, porque oram e a resposta não vem. E quando a resposta não vem, vem um sentimento de frustração. E o inimigo de nossas almas não perde tempo de questionar a lealdade e a fidelidade de Deus para com você. Então ele vai lhe sussurrar, vai lhe assoprar e vai dizer: veja, Deus se esqueceu, veja, Deus não está nem aí para você, veja, Deus não se importa com você, e ele quer fazer você se rebelar contra Deus. Portanto, entenda, todas as orações devem ser feitas em concordância com a vontade de Jesus para as nossas vidas. Deus não existe para satisfazer os seus caprichos. Compreenda, Deus é Deus, e ele não existe apenas para satisfazer as suas vontades. Você quer uma coisa, mas o que Deus quer para você pode ser muito diferente daquilo que você está querendo. É por isso que quando você ora pedindo a Deus alguma coisa que você quer, você primeiro precisa entender se a vontade de Deus assim é também para a sua vida. Se esta vontade de Deus não está em consonância com o que você está orando, desista da oração. Só vai obter resposta se aquilo que você estiver orando for segundo a vontade de Cristo. Portanto, você ora em nome de Jesus. Algumas pessoas até usaram deste recurso quando foram suplicar a Jesus auxílio e dizer: Senhor, se for a tua vontade, o Senhor ir à minha casa ou fazer tal coisa. E Jesus questionava essas coisas com eles. Então Jesus vai fazer as coisas que for de proveito para o seu reino. O reino de Deus está implantado sobre os homens. Agora é interessante que você entenda que o reino de Deus, embora Deus tenha o controle do mundo, embora Deus governe o mundo com as suas mãos, é importante que você entenda que nem todas as pessoas que vivem no mundo, elas são de fato reconhecidas por Deus como seus filhos. É isto que Jesus vai dizer no início da oração. Ele vai dizer: Pai, eu rogo por estes que me deste. Então ele está já fazendo separação entre quem são e quem não são, porque ele está dizendo que o Pai selecionou, que o Pai escolheu, que o Pai separou alguns e deu ao seu Filho. Não deu todos, alguns. Portanto, nem todos se salvarão. Embora a oportunidade de salvação é oferecida a todos, mas o coração do homem é duro para reconhecer a grandeza e a operação da graça de Deus na vida,
Portanto, muitos rejeitam a oferta de Deus. Então, somente aqueles que aceitam o propósito de viver segundo a vontade de Deus, de fato, são de Deus. Nem todas as pessoas são de Deus. O próprio Senhor Jesus faz esta separação, dizendo: eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste deste mundo. Eram teus, e o deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então, quem são as pessoas que são de Deus? As pessoas que guardam a palavra de Deus. Quem não guarda a palavra de Deus, não é de Deus. Isto é muito sério. Porque não é quem bate no peito e diz: eu sou filho de Deus. Não é quem diz: olha, eu sou de Deus. Não é você colocar uma frase no carro e dizer: sou filho do dono do mundo. Eu sou... Não, não é isso. Quem são de fato aqueles que pertencem a Deus? São aqueles que guardam a palavra de Deus. Quem não tem compromisso com a palavra de Deus, Deus também não tem compromisso com ele. É condicional. Se você observa os mandamentos, se você guarda a palavra, se você lê as Sagradas Escrituras e busca andar em conformidade com os mandamentos da palavra de Deus, então você é uma pessoa de Deus. Você só será uma pessoa de Deus se você andar em conformidade com o que está escrito. O problema é que a grande maioria das pessoas não leem, não estudam as Escrituras. E alguns até rejeitam a oratória das Escrituras através da ministração, da pregação, dos cultos de ensino. Então, eles só não leem, como também não querem ser instruídos. Portanto, eles se desviam do culto de ensino. Agora, é importante que você saiba que está escrito que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Está escrito. Está registrado isso. É importante que você entenda: se você quer orar e quer ser ouvido por Deus e quer ter resposta de Deus, que você ore em conformidade com a palavra de Deus. Como eu posso fazer isso? Buscando saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer para mim. O que eu represento para Deus no mundo. Qual é a minha ordenança? Qual foi a minha missão dada por Ele? E eu devo andar em consonância com aquilo que Ele quer que eu seja. É por isso que Paulo chega ao ponto de dizer: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço o que eu quero, mas aquilo que Cristo quer. Ser cristão significa abrir mão das suas vontades para viver a vontade de outro. Qual é este outro? A vontade de Deus, a vontade de Jesus. Ser cristão não é fazer o que quer. Ser cristão não é sair por aí achando, porque agora existe uma tal de hipergraça, que as pessoas acreditam que uma vez que foram salvos, podem agora fazer o que querem, porque são salvos. Isto não é verdade. Isto é um ledo engano. Heresias introduzidas no meio dos arraiais gospel. A salvação, para ser salvo, para entrar no reino de Deus, é de graça, não lhe custa nada. E esta é uma graça ofertada por Deus como dádiva. Você quer, você quer, você quer, você quer. E você diz sim. Quando você diz sim, Deus então lhe perdoa, lhe apaga o seu passado. Porém, ele não está falando de salvação no futuro. Ele está falando de entrar no reino. Para entrar no reino de Deus, basta crer. Isto não vem de vós. Não é pelas suas obras.
Não é pelas suas boas vontades, por você ser uma pessoa correta, digna. Não é por você ser uma pessoa que se julgue ser boa, que você entra no reino de Deus. Você entra no reino de Deus pela oferta que Deus faz às pessoas. Isso se chama graça. E quando você aceita a oferta, quando você acata essa oferta, então você entra no reino. Então você foi salvo. Salvo da onde? Salvo da velha maneira de viver. Salvo do mundo enganador. Perdoado os seus pecados. E foram canceladas as dívidas até ali. Tudo foi separado por Deus e Deus diz: recebei, dê um delete, vai começar de novo. Daqui para frente será nova criatura. Então é isto que Deus está ofertando como salvação de graça. Uma salvação que você não precisa fazer nada. É salvação ofertada para entrar no reino. Agora, para permanecer no reino, é preciso observar os mandamentos. Aí você vai dizer: mas espera aí, então eu não fui salvo e continuo salvo? Não. Você foi salvo do seu passado, você foi salvo da vida que você levava, você foi tirado das garras do inferno e foi colocado no novo reino, o reino de Deus. Agora você que está no novo reino, você agora tem um novo Senhor. Você não é mais sujeito às forças do pecado, das trevas, do diabo. Você não está sujeito às regras satânicas que influenciam com a maldade o coração das pessoas. Você foi livre, você foi salvo por isso. Mas agora que você veio para o Evangelho, você agora tirou tudo aquilo que lhe pesava, mas se submeteu ao novo Senhor. Por isso Jesus vai dizer: vocês serão meus discípulos, serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, permanecer salvo é condicionado à obediência à palavra. Você foi salvo, liquidou-se o passado, mas permanecer salvo, há uma exigência de viver o Evangelho. Há uma exigência de andar nos ensinamentos de Jesus. Há uma exigência de praticar a vontade de Deus. Se você não anda no Evangelho, se você não obedece à palavra de Deus, se você não lê as Escrituras a fim de melhorar o seu comportamento, você está equivocado sobre a salvação. É por isso que o salmista diz: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? E ele mesmo responde: observando os teus preceitos. Então você é salvo, sim, mas para permanecer salvo, você precisa estar disposto a receber as instruções de Jesus para a sua vida. É por isso que ele nos ensina: quem quiser vir após mim, não é adiante de mim, é atrás, porque ele vai à frente, e quem vai à frente vai instruindo, guiando, orientando, mostrando por onde devemos trilhar, por onde devemos passar. Então nós que vamos atrás dele, nós vamos pisando as suas pisadas, por onde ele andou, como ele andou, do jeito que ele fez, é o que nós vamos fazer. Ser cristão, na primeira vez que foi chamado, foi em Antioquia, e eles foram chamados de cristãos, porque eram aqueles que eram parecidos, aqueles que eram semelhantes, aqueles que faziam igual o Cristo. Então, ser cristão é ter uma identidade de Jesus na vida. Ser cristão é ser igual a Cristo.
é fazer o que Cristo fez, é ter o coração de Jesus, é amar como Jesus amou, é viver como Jesus vivia, é fazer o que Jesus fazia. Isto é ser cristão. Se uma pessoa quer levar uma vida de qualquer modo, de qualquer jeito, sem praticar o que Jesus praticava, tal pessoa está redondamente equivocada acerca do reino de Deus. Jesus veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E nós viemos após Cristo não para fazermos a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos comprou na cruz do Calvário. Então, nós fazemos o que Jesus manda fazer. Você não faz o que quer. Você não tem essa liberdade para fazer o que quiser. Tudo que fazemos, fazemos em consonância com as ordens de Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Viver o Evangelho é seguir por onde Jesus seguiu. É caminhar nos caminhos que Jesus caminhou. É isto que o profeta Isaías vai dizer no seu livro profético, dizendo o seguinte: este é o caminho, andai nele. Andar sobre as instruções de Jesus, ser guiado, orientado por ele, é a condição para ser discípulos de Jesus. E são para estas pessoas que andam nesta forma que Jesus ora ao Pai e diz: Pai, eu te peço, não te tires do mundo. Não, eu não estou pedindo, porque senão era necessário fazer tudo de novo. Mas eles ainda estão no mundo. Enquanto eles estiverem no mundo, eles precisam ser guardados. Então, quem são as pessoas que são guardadas por Deus? São as pessoas que o Pai deu a Jesus. E quem são as pessoas que o Pai deu a Jesus? São aqueles que andam segundo os passos de Jesus. Desta forma, o primeiro desejo de Jesus é que fôssemos guardados por Ele. Estar guardado significa estar num lugar de segurança. Estar num lugar em que você possa ter a certeza que está protegido. É isto que ele vai dizer no verso 12. Dá uma olhada aí. Estando eu com eles no mundo, Jesus estava ainda aqui, e disse: estando eu com eles no mundo, eu guardei-os no nome que me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Veja que riqueza. Jesus tinha os seus discípulos, e ele andava fazendo as suas caminhadas, as suas obras, os seus prodígios, mas o tempo todo ele estava preocupado em guardar e proteger os seus próprios discípulos. Tal como ele chega para Pedro e disse: Pedro, eu estava preocupado contigo. Mas tem uma coisa: o inimigo pediu a você para fazer com você o que ele fez com Jó. Ou até pior, porque ele queria pegar você, colocar no moinho onde tem aquela pedra que vai esfregando os grãos até virar pó. Ele queria testar a sua fidelidade, Pedro. Ele rogou, ele teve a audácia de te pedir, Pedro, para te moer na moinha, para ver se de fato você diz ser. Mas, Pedro, eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai, eu pedi: Pai, não deixa não. Não, Pai, não, Pedro, não.
Ô irmão, como é bom saber que nós temos um Deus, que nós temos um Senhor, que nós temos um Jesus, que o inimigo de nossas almas constantemente nos pede para ser provado, testado, para ver se nós de fato vivemos aquilo que dissemos. E quando ele vai pedir-nos a Deus, a Bíblia diz que Jesus em pé, à destra do Pai, intercede por nós, pecadores. Porque se ele nos entregasse à vontade do nosso adversário, há muito tempo que já não existiríamos mais. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que cuida de você. Ele sabe que o maligno tenta de todas as maneiras destruir a sua fé, mas ele te protege, ele te guarda, ele impede, ele não deixa, porque se ele abrir mão e deixar fazer o que quer com você, você não suportaria as aflições. Você tem um Deus que cuida de você. Agora entenda, ele só vai cuidar por causa da fidelidade que você tem com a sua palavra. João escreve isso lá no livro do Apocalipse. Como guardaste a palavra da paciência, eu também te guardarei naquele dia. Deus tem compromisso com quem guarda a sua palavra. Deus tem compromisso com quem obedece o Evangelho. Deus tem compromisso com quem quer andar do jeito que Ele ensinou, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Não há segurança para o cristão que não vive de acordo com a palavra. Porque é condicional. É condicional. Você só tem proteção do reino se você andar de acordo com as leis do reino. Você é brasileiro, tem leis brasileiras, Constituição brasileira, códigos e mais códigos para se viver. Você só está protegido dentro do Brasil se você obedecer às leis brasileiras. Se você sair por aí desobedecendo as leis, cometendo crime, fazendo um monte de coisas que não pode ser feita, você não terá a liberdade de andar dentro do Brasil. Terá restrita a sua liberdade, sabe por quê? Porque não anda de acordo com as leis. E como você espera andar no reino de Deus e não obedecer às suas leis? Como você espera ser um contraventor do reino de Deus? Como você espera fazer as coisas erradas no reino de Deus e não ser punido por isto? Então, se você obedece às leis brasileiras, então no reino de Deus você precisa obedecer as leis de Deus. Portanto, querido, primeira coisa, a vontade de Jesus é que você fosse guardado e protegido. Protegido de tal modo que ele diz: o maligno não lhe toca. Deus está dizendo isso. Todos aqueles que estiverem nas minhas mãos, ninguém as arrebatará. Ele disse. Se você estiver na vontade de Deus para a sua vida, você tem a segurança de estar nas mãos de Deus. E quem teria a ousadia de te arrancar das mãos do valente? Pode aparecer muitos valentes por aí, mas o valente só é valente quando o mais valente não chega. E quando Jesus tem você na palma de suas mãos, o maligno não lhe toca. Você está protegido. Você está guardado por Ele. Você está em segurança. Ele é seu escudo. Ele é sua rocha. Ele é seu castelo forte. Ele é sua fortaleza. Ele é o lugar em que você pode ficar tão seguro que você pode fazer o que o salmista disse:
deitar, dormir e acordar, e não temer mal algum, porque tu estás comigo. Deitei, dormi e acordei, porque tu estás comigo. Se você tem esta garantia de proteção divina, viva isto, sabendo que Jesus te ama. E te amando, Ele espera que você acata as suas instruções e anda diante da vontade dEle, para que você possa permanecer na palma da mão de Jesus. Seguro, protegido, guardado por Ele. E olha que o que Deus guarda, ninguém acha. Porque todos nós gostamos de ouvir que Deus está abrindo uma porta. Ninguém gosta de ouvir porta fechada. Todos nós gostamos de que quando a porta abre, parece que quando abre, parece que a gente está saindo de um cativeiro, está saindo para algo melhor, mas nem sempre isso é verdade. É necessário, às vezes, fechar a porta. E isso não é mal. É para te guardar. É para te proteger. É para evitar que você seja morto lá fora. É para evitar que você seja destruído lá fora. Então, às vezes, Deus, em vez de abrir, Ele vai fechar. É por isso que João disse: Ele é aquele que tem que abre e ninguém fecha, mas que fecha e também ninguém abre. Deus tanto abre portas para você sair, quando Ele fecha portas para te proteger, para te guardar, porque às vezes não sabemos o perigo que está depois da curva. E como Deus sabe tudo o que tem depois da curva, Ele às vezes nos impede de fazer loucuras. Às vezes Ele até nem responde algumas orações nossas, porque essas orações seriam trágicas para a nossa vida espiritual. É por isso que Tiago, meu irmão do Senhor, vai dizer: pedis e pedis muitos, mas não recebemos. Por que não recebem? Porque cada um de vós estão pedindo para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres. E Deus, já sabendo que isto é perigoso, Ele nega o seu pedido. E você às vezes fica assim: estou orando, e a oração não acontece, Deus não responde. É porque Deus está te guardando. Aceita, seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida. A vontade de Deus para mim, para você, é soberana. E são inquestionáveis. Inquestionáveis. É muito comum em dias fúnebres que as pessoas começam a questionar por que Deus permitiu, por que Deus levou, por que Deus deixou que isso acontecesse, por que Deus, sendo tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, foi deixar acontecer com um anjinho. A vontade de Deus, todavia, é soberana. Deus sabe em quem iria se transformar o anjinho. Deus sabe o que ele seria lá na frente. E para evitar um dano maior, Deus recolhe ainda novo. Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. E Ele tem esse atributo conhecido como presciência. A capacidade de saber todas as coisas com antecedência. Deus conhece o seu amanhã mais do que você se lembra do que foi que comeu hoje. Deus conhece o seu depois da manhã mais do que você se lembra do que foi que falou hoje à tarde. Deus conhece o seu futuro muito mais do que você se lembra do que você orou esta noite quando chegou na igreja para orar. Deus sabe o que tem para você daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, 50 anos. E Deus sabe o que tem para você na eternidade. É por isso que a melhor coisa que tem a ser feita é ficar nas mãos de Deus. Porque quando você está na palma da mão de Deus, você dorme seguro. Você se sente seguro. Você pode dormir tranquilo e ficar protegido.
Eu estava observando esses dias o comportamento de alguns gatos lá de casa. Gatos de rua, mas que acampam lá no terraço de casa. Elas têm liberdade para sair, andar e voltar quando quiser. Mas quando a gente está ali perto, elas vêm e param perto da gente e ficam por ali e não querem sair. Porque elas sabem que ali tem alguém que pode protegê-las. E quando elas vão se deitar, elas se deitam encostadas uma na outra. Ou um no outro. Por que ela faz isto? Porque se ela cochilar, se ela dormir, se ela desaperceber, a outra observar o movimento se mexe. Quando se mexe, ela acorda e vai ver o que está acontecendo para fugir. Entende? Quando você está nas mãos de Deus, você não está só. Você está acompanhado. Você está guardado, protegido. E qualquer coisa que acontecer, Deus é o primeiro a te avisar. Desperta, cuidado, perigo à frente, vigia. É Deus quem te alerta. É Deus quem fala contigo. E olha o que diz Jó. Lá no livro do Jó diz o seguinte: Deus fala, ora de um modo e ora de outro. O homem pode não atentar para isso. Está escrito desta forma. E em sonhos, Deus fala com os homens, enquanto eles dormem, a fim de livrar a sua alma da morte. Está escrito. Aí você vai dizer: pastor, o senhor acredita em sonhos? Não, eu acredito em Deus, que fala, ora de um modo, ora de outro, mas que também revela. Enquanto você descansa o corpo, ele fala ao seu coração e mostra os perigos que podem estar se aproximando. Terceiro lugar, verso 13. É vontade de Jesus que você seja uma pessoa alegre. Verso 13. Agora eu vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Em algumas versões do meu gozo, que é alegria. É a vontade de Jesus que você experimente a alegria de ser um salvo, de ser alguém que pertence a Deus. É muito diferente quando você encontra uma pessoa que de fato vive o Evangelho. A alegria que ele tem no coração é diferente de uma pessoa meramente religiosa. A pessoa meramente religiosa, ela é formal e ela é fria, e ela não tem alegria, ela não se transborda, ela não se deixa levar pela presença de Deus. Então ela entra na igreja, ela participa, ela assiste um culto, mas sai do mesmo jeito. Ela não tem alegria de chegar aqui e poder sentir a glória, a presença, a majestade de Deus no meio do culto. Só quem é salvo de verdade sabe o quanto a alegria invade o coração de alguém que experimenta a genuína conversão do nascer de novo. É tão importante que é necessário fazer como disse o salmista mais uma vez: Pai Deus, torna-me dar a alegria da tua salvação. As provações, as angústias, as aflições da vida fazem com que às vezes a gente foque tanto nas aflições e esqueça da alegria que Jesus proporciona. Só Jesus pode dar a alegria que você precisa. Só Jesus pode substituir o que você busca na bebida, no álcool, na prostituição, nas drogas. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração.
Só Ele pode dar uma alegria insondável ao ponto de confundir as pessoas. Confundir por quê, pastor? Porque tem gente que olha os crentes chorando e acha que os crentes estão chorando de tristeza. Mas não é. É de alegria. Quando você está assistindo um culto sendo transmitido através de uma rede social, é pedido para que a gente não coloque aquele chorozinho, você está chorando de alegria, porque eles entendem que você está triste com aquilo, mas nós não. Choro é para o crente diferente das pessoas do mundo. O choro deles é tristeza, mas o choro nosso é diferente, porque quando eu choro de expressão de alegria, de ter um Deus que cuida dos mínimos detalhes da minha existência. A lágrima de um crente não é de aflição, porque o crente é o único ser que pode contar vitória antes do tempo. Sabe por quê? Porque a sua vitória está nas mãos de Deus. Então ele sabe que pode demorar um pouco, mas Deus a entregará a vitória. O choro pode durar a noite toda, mas ele sabe que ao amanhecer Deus estará com a vitória em suas mãos. É por isso que as Escrituras vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso no coração, mas nós temos uma alegria de saber que a resposta virá mais cedo ou mais tarde. Deus vai levantar-se e vai se pôr em nossa direção a vitória. É por isso que Jó expressou: eu sei. O que é que tu sabes, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. E daí, se ele vive, é que ele não vai aguentar me ver nesta prova a vida toda. Ele vai se pôr de pé e vai vir ao meu socorro. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e porá fim na prova que eu estou vivendo. Então você entra na prova, mas entra já sabendo que é apenas uma oportunidade de você se alegrar lá na frente. Crente não chora em vão. A alegria do crente de estar sendo testado, provado, de estar enfrentando dificuldades, porque sabe que Jesus já instruiu que isto aconteceria. Nada é comparado à alegria que tem um cristão. É por isso que tem gente que vai numa igreja evangélica, ele entra, vê as pessoas cantando, chorando, se emocionando, sentindo uma coisa que ele não sabe o que é, e vê aquele movimento dentro de uma igreja, e não sabe pensar, esse povo está chorando porque eu não vejo motivo para chorar, mas eles choram da alegria que sentem de estar sendo ouvido por um Deus que o ouve. E Jesus disse: Pai, eu quero que os meus, e aqueles que hão de me aceitar, eu quero que eles tenham alegria completa. Eu não quero que eles experimentem a conta gotas. Eu não quero que eles sejam felizes um dia, outro não, um dia sim, um dia não. Não. Eu quero que eles experimentem a alegria que eu tenho de ir até o fim, ser obediente até a morte, mas ser alegre de ter cumprido uma missão, uma jornada, um propósito pela qual eu fui enviado. Nada dá mais prazer ao homem do que a satisfação do prazer de dever cumprido. A satisfação de você ter realizado algo e olhar e dizer: foi eu que fiz. Consegui. Deu trabalho, mas fiz. Nada dá mais alegria ao homem do que no dia do pagamento. Porque ele recebe a paga do seu trabalho.
E ele reconhece que aquele dia é especial. Ele trabalhou. E então ele merece receber pelo que fez. O dia do pagamento é o dia mais alegre. Alguns dizem, pastor, para mim é o dia mais triste, porque eu tenho muita conta. Mas você só tem conta porque tem pagamento para receber. Senão você não faria. A alegria de receber é grande, mas não se compara à alegria que só Jesus dá ao coração do homem. O homem pode estar aonde estiver, mas se tiver Jesus, a alegria é certa. Sabe por quê? Paulo apanhou de montes. Levaram ele para a cadeia, todo ferido, ele e Silas, um olhando para o outro, vendo os vergalhões do corpo, o corpo ardendo, pelas chicotadas que levou, mas perto da meia-noite, estou sem sono, Silas. Paulo, eu também estou sentindo a mesma coisa. Você está triste aqui? Não, vamos cantar, vamos. Porque quem está triste, irmãos, não consegue cantar. Só canta quem está alegre. Só canta quem está alegre. Um passarinho machucado não canta. Ou um passarinho ferido não canta. Mas se ele estiver curado, ele canta. Entenda isso. O crente pode estar aonde estiver, ainda que esteja na masmorra, ainda que esteja na prisão, ainda que esteja nos lugares mais remotos e distantes do mundo. Mas se ele estiver Jesus no coração, nada se compara à alegria que este mundo experimenta. Precisamos compreender que Jesus quer que você seja alegre, que você seja feliz, que tire esta vida de amargura, de tristeza, sentimento de vingança, sentimento de frustração, que tudo vai de mal a pior. Deus quer ver você feliz. Deus tem prazer em ver você feliz. A oração de Jesus é esta: Pai, eu quero que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos, mas que eles sejam pessoas alegres, felizes. Deus não te chamou para a infelicidade. Uma mulher ela foi apostando todas as fichas. Todos. Casou, não deu certo. Separou. Casou de novo, não deu certo. Então não é isso. Casou pela terceira vez, não deu certo. Pela quarta vez, tentando ser feliz, como qualquer outra mulher quer ser. Não deu certo. Casou pela quinta. Não deu certo. E um belo dia ela falou: quer saber de uma coisa? Estou tão entediada que eu vou buscar água. Tentei ser feliz 5 vezes, até hoje nunca deu certo. Se dá uma coisa para mim. Tanta gente consegue, é feliz, é maravilhoso, uma família feliz. E eu já tentei 5 vezes, não deu certo. Cheguei na fonte, com um cântaro de água, encontro na fonte, olhando para o rosto, olhando para a mulher acima. Que esse homem está sozinho aqui. Ele diz para ela: mulher, de beber. Estou achando alguma coisa mais no senhor. O senhor é judeu, não é? Judeu não tem essa companhia ainda, não. Judeu é puritano. Judeu não quer saber de pecador. Judeu não quer contar
mulher de fama da sociedade, não. Porque as mulheres aí da cidade, da onde eu moro, todas elas sabem quem eu sou. Elas já sabem dos maridos que eu andei tomando por aí. E aí Jesus vira: mulher, se tu soubesse quem é que te pede, ao invés de eu ficar te pedindo água, então você que pediria para mim. Porque eu tenho o que você tanto procura para te oferecer. Jesus disse: mulher, a água que eu lhe der, você não vai precisar ficar bebendo 5 vezes, que você já tentou aí, não deu certo. Vai lá e busca o teu marido e vem cá. Ela olhou assim e falou: eu não tenho marido, não. Eu disse: acho que tem. Acho que tem. Nenhum deles foram capazes de te fazer feliz. O que está lá agora também é mais um outro aproveitador da sua vida, que só quer tirar proveito da sua vida de mulher. Mas faz o seguinte: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá esse desejo, essa vontade de querer ser feliz, buscar em outros lugares. Sabe por quê? Porque a vida de alegria, de gozo que eu vou lhe oferecer, ela saltará para a vida eterna. Você nunca mais vai se sentir uma mulher infeliz. É bem verdade que eu parafraseei para você entender o que Jesus estava oferecendo à samaritana. Era muito mais do que salvação. Era o conceito de uma alma ferida, de frustração, de decepção, de lutar pela vida e não tinha dado certo. É tão lindo quando a pessoa casa e acerta de primeira e vai até o fim. É coisa maravilhosa, é lindo. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Nem todo mundo escolhe da maneira correta. Nem todo mundo tem a mesma graça de poder fazer isto. E as pessoas julgam, as pessoas condenam aquelas que estão lutando em busca de uma felicidade. Mas o homem e a mulher precisam entender que a felicidade lhe pertence e ela está em Jesus Cristo. É insondável, porque os anseios da alma do homem e da mulher só podem ser preenchidos por Jesus. Nenhum homem e nenhuma mulher vai completar a sua alma da forma com que Deus quer que seja completada. Porque o que você procura não está no cônjuge, o que você procura está em Cristo. É uma alegria insondável. Por isso ele orou para que você seja alegre, que você seja feliz, que você seja completo. Dê a tua palavra, Pai. Sabe por quê? Porque eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles tenham vida, e vida com vontade de ser vivida, com prazer de viver. Eu quero que eles sejam pessoas que sentem aquela alegria no coração de poder testemunhar a tua palavra, Pai. Eu quero que eles coloquem o Senhor como prioridade nos seus planos, e então as coisas vão se estabelecer. Eu vou parar por aqui. Mas Jesus ainda orou pedindo mais coisas, e eu só fui até 3. Jesus quer que você seja uma pessoa feliz. Se você soubesse que a felicidade te pertence. Jesus chegou diante do monte, olhou Jerusalém à distância, e entre o monte que ele estava de Jerusalém havia um vale, e ele olhou para Jerusalém e chorou. E disse: Jerusalém, Jerusalém, quem dera se tu soubesse que a felicidade te pertence. Quisera eu te ajuntar, como a galinha ajunta os pintainhos, e protegemos todos debaixo das minhas asas. Mas vocês não entendem isto,
Vocês não aceitam isto. Vocês não recebem a minha proteção. Vocês não recebem a minha guarda. E vocês não desfrutam do que é alegria de verdade. Jerusalém, Jerusalém. Ah, se tu soubesse que a felicidade te pertence. O crente precisa saber que a felicidade é uma dádiva de Deus. E entre todos os gomos do fruto do Espírito, um deles se chama alegria. São muitos os frutos do Espírito. E uma da evidência de que você é espiritual é ser alegre. Tem gente que vive de cara fechada, achando que isso é felicidade. Ele vai te cumprimentar. Não. Jesus era uma pessoa alegre. A prova disso é que ele estava sempre rodeado de crianças. E criança não chega perto de gente carrancuda. Criança gosta de alegria. Uma pessoa alegre atrai crianças. Jesus era uma pessoa alegre. Jesus não era uma pessoa triste. Aonde ele estava tinha alegria. Sabe por quê? Porque aonde ele estava ele fazia a alegria acontecer. A mulher chorando, levando o filho ao túmulo, ele pega e devolve o filho para a mulher e diz: olha, vá ser feliz. Choro não é para você. Tristeza não é para você. Pega o teu filho, vá viver feliz. A pessoa chorando porque tinha nascido cega e que ela não tinha ajuda de ninguém. Jesus fala: queres ficar sã? Queres ficar vivendo? Sim. Então Jesus curava, o cego ficava alegre. Quem não fica, irmão? O homem chorando porque a filha tinha morrido. Os seus servos chegaram com a notícia, porque Jesus estava indo, mas apareceu uma mulher e chegou por ali e atrapalhou o caminho de Jesus até a sua casa. A filha que estava doente, acabara de morrer. Alguém vai lá e dá a recado: não incomode mais ele, não adianta mais, acabou. Morreu. O homem ficou triste por causa da filha. Mas Jesus disse: vamos lá despertá-la. E Jesus segue até a casa do homem, chega lá, diz a menina: levanta-te, devolve ao seu pai. O que Jesus faz? Dá alegria na casa. Jesus quer que você seja feliz. Jesus quer que você seja alegre. Por isso ele disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. É por isso que eu disse: tudo quanto pedires em meu nome, assim será feito. Ele quer que você seja uma pessoa feliz. Que você receba aquilo que você está buscando. Mas você precisa se enquadrar no plano de Deus. Porque somente quem não é mais do mundo é filho de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vou encerrar. Até a próxima. Quem sabe a gente continua.